Então nós precisamos desejar isso. Amém? Então quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Hoje fui dado a graça de partilhar com os irmãos a palavra e vamos assim ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Amém? Amém? Então, antes de irmos, eu gostava que você pudesse olhar para esse irmão assim especial que está do seu lado, né? Encoraja ele, diga como ele é especial assim na sua vida, não é? Porque nós somos um corpo. Então diga para ele que você é especial. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém. Então, nessas semanas nós entramos numa nova série que é características de uma igreja cheia do Espírito Santo. E na semana passada o irmão desse esteve aqui a partilhar conosco uma das características, que era a questão que uma igreja cheia do Espírito Santo, qual foi a mensagem que o irmão desse trouxe? Que ela teme a Deus. Então, isso tem que estar no nosso coração e tem que ser um temor em sua plenitude. Amém? E hoje eu estarei assim dando a continuidade à série, e a mensagem que eu trago hoje é o desejo da plenitude do Espírito Santo. Desejo da plenitude do Espírito Santo. Talvez está um bocado complicado por cada palavra plenitude, mas em outras palavras seria o desejo de estar cheio do Espírito Santo. Então, como uma das características de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela precisa desejar isso, né? Ela precisa desejar estar cheio do Espírito Santo. Amém? Então, para a mensagem de hoje, eu gostaria que a gente pudesse abrir as nossas Bíblias e vamos para o livro de Efésios, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 15 a 20. E o nosso versículo-chave será o versículo 18. Então, para quem não sabe, Efésios está antes de Salmos. Brincadeira. Então, Efésios está no Novo Testamento. Então, quem achou, diga amém. Amém. Então, vamos à palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, e cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar e pedir para que o Senhor assim possa falar conosco através dessa palavra. Amém? Senhor, amado Deus, amado Pai, nós somos gratos, ó Deus, por teu amor, por tua graça. Ó Deus, nada somos sem ti. E nessa manhã te pedimos, Pai, que através da sua palavra nessa manhã possamos, Pai, ser transformados, que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus, Pai, que também o Senhor possa usar a minha vida, que eu possa transmitir essa palavra de acordo com a sua vontade, Deus amado. Em nome de Jesus, porque também eu pretendo aprender com essa palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, queremos entregar tudo em suas mãos, tudo sob seu controle. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu dizia, a palavra plenitude, não é? Ela significa um estado daquilo que é pleno ou cheio, completo, né? Então, relacionando a nossa mensagem, é mesmo isso que, como igreja, que tem a característica de estar, uma igreja que é caracterizada por estar cheia do Espírito Santo, é uma igreja que deseja estar cheia do Espírito Santo. Então, o desejar estar
cheio do Espírito Santo tem que ser algo que deve estar no coração de cada um de nós, de cada um que recebeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Então, estar cheio do Espírito Santo é algo que tem que estar em nosso coração. Amém? Porque sem o Espírito Santo, nós não somos nada, né? Sem o Espírito Santo não somos nada. Nem podemos dizer que somos filhos de Deus, porque é o Espírito Santo que confirma que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, lembremos que o Espírito Santo é algo que o Senhor Jesus prometeu para nós. Não é? Quando ele falava para os seus discípulos, dizendo que ele disse que não iria e ficaria, não é? Ele enviaria o Consolador, que seria o Espírito Santo, e esse seria conosco para sempre, não é? E ele ia nos ensinar e nos fazer lembrar todas as coisas que o Senhor assim ensinou. E vemos que isso já tem se cumprido, não é? Tem se cumprido, e o apóstolo Paulo, seu ministério, várias vezes nós vimos que houve essa manifestação do Espírito Santo, e ele mesmo, através da palavra do Senhor, na sua carta em Efésios, diz que nós fomos selados com o Espírito, né? Então, no momento em que a gente creu e aceitou o Senhor Jesus em nossas vidas como nosso Salvador, então nós fomos selados com o seu Espírito. Amém? Então nós precisamos, né, entender que o Espírito Santo hoje habita em nossas vidas. Amém? Porque nós entendemos que, não é, ele nos consola da dor, ele nos convence do pecado, não é? Ele nos abraça, nos alegra, e ele afirma que nós somos os filhos de Deus. Mas, por vezes, nós podemos negligenciar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque pelo fato de nós termos recebido, nós podemos negligenciar isso e encher as nossas vidas de muitas outras coisas. Amém? Podemos assim ter muitas outras coisas em nossas vidas que podem encher as nossas vidas e ofuscar aquilo que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não ter um lugar em nossas vidas. Então, nós vimos aqui no texto de Efésios que Paulo hacía, falando com os irmãos em Efésios, né, advertindo que eles precisavam caminhar de forma cuidadosa. E uma das coisas que ele falou foi isso, que eles não podiam assim se embriagar do quê? Do vinho, não é? Porque nós sabemos, bem, ele aqui falou de vinho, mas o vinho pode representar qualquer bebida assim que deixa a pessoa embriagada, porque nós sabemos que a questão de embriaguez tem assim algum efeito naquela pessoa, não é? Se nós encontramos alguém assim cambaleando e nós sabemos que essa pessoa bebeu, por quê? Porque nós vemos assim externamente que, não é, alguma coisa não está bem, não é? Porque às vezes as pessoas vão falando coisas que não tem sentido, né? Então a bebida assim tem um efeito em alguma pessoa, né? Ainda que seja temporário, né? Mas ela tem um efeito. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito Santo, mostrando que também tem um efeito, mas é diferente do efeito que o álcool tem. Amém? Então precisamos entender isso. Então, a partir do momento que nós escolhemos, não é, viver pelo Espírito Santo, nós deixamos em nós ele habitar, não é? Passamos a renunciar àquilo que são os desejos da carne. Mas só saber que nós temos o Espírito Santo em nossas vidas não é suficiente. Amém? Porque nós podemos assim ver os discípulos, eles tiveram assim muito tempo de caminhar com o Senhor Jesus, não é? Mas só ter conhecido, né, Jesus Cristo não foi suficiente. Eles esperavam aquilo que era a promessa que Jesus deu. E em Pentecostes nós vimos que eles foram enchidos do Espírito Santo. Amém? Então foi uma esperança que eles tinham, eles esperaram por esse momento. E hoje nós temos livre acesso a esse Espírito. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo vai fazer com que nós possamos viver aquilo que é o propósito que Deus tem designado para as nossas vidas. Amém? Então, como eu falava sobre a questão que a bebida assim tem um efeito, então o Espírito Santo tem um efeito diferente da bebida, não é? Ele tem um efeito em nossas vidas
muito maior, não é? Que não tem comparação, não é? Porque nós entendemos que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, vai transbordar em nós o quê? O fruto do Espírito Santo. Amém? Isso vai transbordar em nós o fruto do Espírito Santo. Por quê? A plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, ou estar cheio do Espírito Santo em nossa vida, não é a questão de que eu tive uma experiência assim dramática, ou uma questão de estar em êxtase, não é? Ou estar fora de nós mesmos. Mas é que quando nós temos o Espírito Santo, nós temos uma vida rendida, não é? Ao que o Espírito deseja. É para que o quê? Para que o fruto do Espírito Santo em nossas vidas possa caracterizar as nossas vidas. Amém? Então, nós podemos, né, assim imaginar. Se nós pegarmos um copo e começarmos a encher de água assim, de forma constante, o que é que vai acontecer com a água? Vai encher e vai transbordar. Então, o estar cheio do Espírito Santo em nossas vidas também transborda. Significa que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas ao nosso redor serão também influenciadas, serão afetadas pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Quando alguém, por exemplo, vir conversar contigo, eu acredito que você não vai falar suas palavras, não é? Mas você vai ser deixado dirigido pelo Espírito Santo. E a vida daquela pessoa vai ser transformada, se ela crer. Amém? Então nós podemos assim ver que também o Espírito Santo tem esse efeito em nossas vidas. Quando nós estamos preenchidos do Espírito Santo em nossas vidas, nós somos pessoas, ou seja, o fruto do amor se revelará em nossa vida. A alegria se revelará em nossa vida. A mansidão se revelará em nossa vida. Então, como diz a palavra do Senhor em livro de Gálatas, podemos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Gálatas está no livro anterior ao Efésio. Então, no capítulo 5, não é? Vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então nós vemos aqui que esse é o fruto do Espírito Santo. Se nós decidimos viver uma vida, não é, baseada naquilo que é a direção do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, então isso vai transbordar em nossas vidas. E nós podemos ver o exemplo de Jesus, não é? A palavra diz que Jesus, ele nasceu cheio do Espírito Santo. E nós podemos ver o ministério dele, a vida dele, que caracterizava isso. O fruto do Espírito Santo estava nele. E as pessoas viam alguma coisa diferente em Jesus. E muitos milagres eram realizados através de Jesus. E as pessoas não tinham medo de se aproximar de Jesus. Amém? E uma das formas que as pessoas conheciam Jesus é que ele, assim, não é? Ele realizava milagres tanto por orar ou sem orar. Porque estava nele o Espírito Santo. Não é? E ele não falou assim para as pessoas que, para a pessoa, por exemplo, receber a cura, necessitava fazer alguma coisa. Ou ele não deu assim um manual de instrução sobre receber a cura. Mas por causa daquilo que ele era, as pessoas viam que existia algo diferente nele. Então, se nós lemos a palavra do Senhor, vamos ver muitos milagres sendo realizados. E um dos exemplos é daquela senhora que sofria de fluxo de sangue. Não é? No livro de Lucas 8, 43 a 48, só vou mencionar. Então, quando vocês lerem essa passagem, vão entender que existia uma senhora que sofria assim, de problemas, né, de fluxo de sangue. E ela pensou assim, que se ao menos eu tocar as vestes dele, eu serei curada. Então ela viu que existia algo em Jesus que ela poderia acessar por meio do toque. Ninguém mais sabia aquilo. Né? E desde que
quando ela se fez, pela fé dela, ela recebeu aquilo que foi a cura. E por causa disso, as pessoas descobriram que pelo menos se tocar a veste de Jesus Cristo, as pessoas seriam curadas. No entanto, se vocês lerem no livro de Marcos 6:56, vão ver que depois as pessoas foram procurar tocar as vestes de Jesus. Então existia assim a manifestação do poder do Espírito Santo em Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Bem, estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. E sabemos que Jesus veio e viveu como homem também. Mas nós vemos também a manifestação de outros milagres nos apóstolos, que também são homens como nós. Amém? Então, se os irmãos lerem no livro de Atos, no capítulo 5, né, nós vamos ver que 5, podem ler todos 5, né, mas lá para o versículo 11, vamos ver que as pessoas, porque sabiam que o Pedro era apóstolo de Jesus e que também carregava algo diferente, as pessoas traziam até doentes para poder assim colocar na estrada que pelo menos a sombra do próprio Pedro pudesse curar a eles. Então, porque existia alguma coisa diferente em Pedro. Eles viam alguma coisa diferente em Pedro. Eles viam a rotina de Pedro. Amém? Então, esses milagres iam sendo realizados. E nós vemos também o apóstolo Paulo, que depois se converteu. Não é? Vemos que Deus também realizou milagres através da vida dele. Então, se os irmãos também lerem o livro de Atos, no capítulo 19, podemos ler juntos. No capítulo 19, no versículo 11 em diante, né? Mas eu vou ler o 11 e 12. Diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados sobre enfermos e estes eram curados de suas doenças e espíritos malignos saíam deles. Amém? E nós vemos que Paulo também recebeu o Espírito Santo. E nesse capítulo referencia quando Paulo estava em Efésios, né? E os irmãos aqui em Efésios também receberam o Espírito Santo. Amém? Porque foi nessa cidade onde ele escreveu essa carta, dizendo que nós fomos selados com o Espírito Santo. Então, as obras que nós vemos sendo realizadas na vida de Jesus e dos apóstolos, né, é sobre influência que eles estavam cheios do Espírito Santo. Mais em frente nós iremos ver as outras coisas assim que eles faziam. Por quê? Porque eles se dedicavam naquilo que era a direção do Espírito Santo. Amém? Então, também nós precisamos entender que Deus quer agir através de nossas vidas. Porque o agir do Espírito Santo não se limita somente nas coisas que nós vimos aqui. Porque a manifestação do Espírito Santo vai além daquilo que nós podemos imaginar. Porque é o próprio Deus agindo em nossas vidas. Amém? E todos nós somos um milagre. Amém? Fala para o teu irmão, você é um milagre. Então, através do Espírito Santo, nós tivemos assim a convicção de que através de Jesus, nós temos a salvação, de que Jesus é o Senhor e o único Salvador. Amém? Então, esse Espírito não é... Amém? Então, essa experiência não é para um dia, é para todos os dias de nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Então, o segundo ponto é que o estar cheio do Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo, nos leva a uma vida de devoção a Deus. Nós temos o texto que estamos caminhando assim no lema deste ano, que é o livro de Atos, no capítulo 2. E o nosso lema é devotados. Amém? E nós vemos que o texto que nós tiramos, essa é uma passagem que referencia-se depois do Pentecostes, onde houve a manifestação do Espírito Santo. Os irmãos receberam o Espírito Santo e a vida deles
passou a ser uma vida diferente. E nós podemos ler no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 42, porque nós temos lido com frequência, mas vamos assim ler para poder também lembrar e compreender. Diz assim a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Amém? Então nós vemos aqui que a vida dos irmãos, não é? Era uma vida diferente. Não era uma vida de devoção. E nós vemos que nesse momento era também um momento onde o Espírito Santo ia se manifestando em suas vidas. Eles se deixavam encher pelo Espírito Santo. Não é? Então, quando nós deixamos nos encher pelo Espírito Santo, isso também afeta todo o nosso ser. A nossa expectativa sobre a vida, ela muda também. Amém? Porque nós não passamos a caminhar segundo aquilo que são os nossos desejos, mas segundo aquilo que é a vontade do Senhor. Não é? Porque o Espírito Santo nos convence, nos dá a convicção daquilo que é pecado. Amém? Então, olhando assim para a vida dos irmãos aqui, esse é um exemplo que a gente precisa também carregar. Não é? Porque eles não só tinham assim uma comunhão com Deus, mas eles tinham assim uma vida de comunhão. Então, mostra que existia um mover do Espírito Santo no meio deles. Eles se amavam, eles se apoiavam, eles se importavam uns com os outros. E acima de tudo, eles estavam comprometidos com aquilo que era a missão também, de poder pregar o Evangelho. Mas eles não só pregavam através de palavras, mas as pessoas em volta viam o seu modo de vida e se sentiam atraídas por aquilo, porque era algo diferente. O mover do Espírito Santo estava sobre eles. Amém? Por isso nós precisamos desejar estar cheios do Espírito Santo, para que também haja esse mover em nossas vidas, em nosso meio, para que as nossas células também possam crescer. Amém? Então essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós precisa desejar estar cheio do Espírito Santo. E uma das coisas que o irmão Dércio falava aqui era a questão de temor. Não é? Os irmãos aqueles estavam cheios de temor. Amém? Então, a plenitude do Espírito Santo, ele nos dá vitória sobre o inimigo. Amém? Se nós lemos o livro de Lucas, no capítulo 4, né, a partir do versículo 1 em diante, né, 2, tem a passagem onde Jesus, a palavra diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não é? E nós vemos o resultado que foi, né, nessa tentação. Jesus foi derrotado. Igreja, Jesus foi derrotado? Não. Jesus venceu aquilo que era a tentação do inimigo. Amém? Então, também o estar cheio do Espírito Santo nos dá a capacidade de nós vencermos as tentações do inimigo. Amém? Podemos ler no livro de 1 de João, quando o apóstolo João escrevia assim na sua epístola, ele encorajava aos irmãos também nesse sentido. 1 de João,
no capítulo 4, vamos ler o versículo 4. Diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Então, nós entendemos aqui que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas se nós deixarmos o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Porque ele só vai ter assim domínio sobre nós se nós deixarmos. Amém? Então, nós podemos assim ver em várias passagens da palavra que nos dá referência disso. Não é? E se, por exemplo, a gente ler, né, o livro de Gálatas que nós lemos, lá nos versículos 17 de Gálatas, né, 5, que nós lemos, o que é que diz? Cinco, 17 diz assim: Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vou ler o 16, diz assim: Por isso vivam pelo espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? E em Romanos também fala sobre isso, né? No capítulo 8, se vocês lerem o capítulo 8, ele vai falando sobre isso. Que por meio do Espírito nós mortificamos os desejos da carne. De modo que nós agora não vivemos pela carne, mas pelo Espírito. Então nós precisamos fazer morrer os desejos da carne para que possamos ser cheios do Espírito, para que possamos vencer. Amém? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, no quarto ponto, que é o último ponto, nós também podemos assim ver que a plenitude do Espírito Santo nos ajuda na pregação do Evangelho. Amém? Em Atos 1, no versículo 8, quando Jesus dava a promessa, ele disse o seguinte: 1, versículo 8: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Hoje a palavra chegou até nós, porque os apóstolos receberam poder, os outros receberam poder do Espírito Santo, e nós também recebemos. Então nós podemos ver que assim o Espírito Santo, não é? O estar cheio do Espírito Santo também nos ajuda na pregação do Evangelho. Amém? E podemos assim olhar um exemplo, né, do apóstolo Pedro. Quando Pedro não estava cheio do Espírito Santo, nós podemos lembrar aquela situação onde Jesus disse que ele ia negar a ele, não é? E apareceu aquela senhora dizendo, né, eu estou a dar referência ao capítulo 26 de Mateus, dos versículos 69 a 72, não é? Se os irmãos assim lerem, vão perceber o seguinte, não é? Que estava Pedro sentado naquele momento que Jesus foi levado, não é? E apareceu uma senhora dizendo que o apóstolo Pedro conhecia Jesus. O que é que ele fez? Ele disse que não. Eu não sei do que você está falando. Eu não conheço esse homem.
Mas, no livro de Atos, nos capítulos que nós estávamos a ler, né, o 1 e o 2, nós vemos um apóstolo Paulo diferente. Um apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo. Que depois do Pentecostes, ele se levantou no meio da multidão. E ele não se importou com quem estava ao seu redor. Ele não temeu aos homens. Ele se levantou e testificou a Jesus, falando sobre aquilo que Jesus Cristo fez, mostrando que Jesus morreu para poder salvar a mim e você, mostrando que Jesus entregou a sua vida pelo povo. Não é? Ele falava isso com toda a ousadia. E ele estava cheio do Espírito Santo. E naquele momento, 3.000 almas foram salvas. Muitas pessoas foram convertidas ao Senhor. Amém? Então nós precisamos desejar estar cheios do Espírito Santo. Porque não é acerca do Pedro, amados irmãos, mas é acerca da ação do Espírito Santo na vida do Pedro. Ele não rendeu aquilo que eram os seus desejos, a questão do medo, mas ele rendeu aquilo que era o desejo do Espírito Santo, porque ele sabia que é o próprio Deus nele. Amém? Então, precisamos entender isso. E assim, todo o livro de Atos, né, quando nós vemos assim, o alastramento daquilo que é o Evangelho, vemos que pessoas iam sendo salvas. E podemos, por exemplo, ler o livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 24, que fala também do Barnabé, não é? Só vou dar referência para podermos compreender. Então, no 11:24, diz assim: eu vou começar a ler a partir do 21. Diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Desse fato, chegaram aos ouvidos das igrejas em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou, fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Amém? Então, precisamos entender isso, irmãos, que estar cheio do Espírito Santo também nos ajuda na questão da pregação do Evangelho. Se calhar nós temos medo porque nós nos enchemos de outras coisas. Se calhar nós temos vergonha porque nós nos influenciamos por outras coisas. Mas, se nós estarmos cheios do Espírito Santo, nós iremos desejar aquilo que é a vontade de Deus. Amém? E, como eu dizia, no livro de Atos tem muita referência. E uma delas é do Estevão. Não é? O Estevão testificou a Jesus ao público. No momento estavam sendo perseguidos. E ele chegou até a morte sem medo. Não é? Se os irmãos leram o capítulo 7, no versículo 55, não é? Dá referência que ele não teve medo da morte. Não é? Ele disse que, Senhor, não é? Sua mão entrega o meu espírito. Sem nenhum medo, por quê? Ele era também um homem cheio do Espírito Santo. E uma das coisas que ele fez, ele disse: perdoe. Não é? Então, acho que se fosse nós aqui, era blasfemar, não é? Esses que estão a apedrejar, Deus perdoar, não, o Senhor castiga. Mas não.
né? Porque esse não é o desejo do Espírito Santo. Amém? Então, precisamos entender isso, amados irmãos, que como igreja precisamos ser cheios do Espírito Santo para ser uma igreja influente nesse tempo, para poder marcar o nosso tempo, assim como a igreja em Atos também marcou o seu tempo e hoje nós temos o privilégio de desfrutar daquilo que eles fizeram. Amém? Que nós queremos que daqui aos anos posteriores, se o Senhor não voltar, que o Evangelho do Senhor continue sendo pregado e vidas continuem sendo transformadas. Mas para isso nós precisamos dedicar as nossas vidas ao Senhor. Precisamos deixar-nos encher pelo Espírito Santo. Então isso não é algo que vai acontecer de forma automática se nós não nos dispormos. Amém? Lembremos, amados irmãos, que Deus, Ele não nos fez como robôs, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Ainda que nós sejamos a habitação de Deus, Ele não vai mandar em nada se nós não lhe darmos essa autorização. Não é? Dando assim um exemplo, se eu dou de aluguer minha casa a alguém, sabendo que é minha casa, ainda que eu chegue lá, eu não vou entrar e começar a mexer as coisas sem que o dono me dê a autorização para isso. Amém? Então nós precisamos deixar Deus nos encher do Espírito Santo. Assim como o apóstolo Paulo aqui disse, enchem-se do Espírito Santo. Então os irmãos precisavam desejar isso. Os irmãos precisavam deixar-se encher do Espírito Santo. Amém? Porque só assim nós teremos vidas transformadas, famílias abençoadas, famílias transformadas para o Senhor. Porque o pai, a mãe, os filhos serão do Senhor. Amém? Então nessa manhã eu gostava de convidar a amada igreja a podermos nos levantar e orar e pedir para que o Senhor assim possa nos ajudar a podermos ser essas pessoas que buscam se encher do Espírito Santo. Porque a experiência do Espírito Santo não é algo que aconteceu somente ontem. É algo que nós precisamos buscar todos os dias. Então para isso nós precisamos de buscar ao Senhor, precisamos de orar. Amém? Então inclina a sua cabeça e ore ao Senhor nessa manhã. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Pai Santo por teu amor, por tua graça, por teu favor e por escolher, Senhor, nos fazer seus filhos. Senhor, nós sabemos, ó Pai Santo, que não é porque nós te escolhemos primeiro, mas é porque o Senhor nos escolheu, o Senhor desejou nos dar o seu Espírito Santo para que pudesse nos ajudar na nossa caminhada. Porque o seu Espírito Santo foi assim a promessa que o Senhor deixou para as nossas vidas. E nós precisamos, ó Pai Santo, ser pessoas cheias do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos, ó Pai, dar, Senhor, ó Deus amado, o seu devido lugar em nossas vidas, Senhor. Para que possamos, Senhor, ó Pai Santo, através de nossas vidas, te testificar. Que a sua palavra diz que não há ninguém que vai dizer ou que vai te chamar, Senhor, se não for por seu Espírito Santo. E nós queremos, ó Deus amado, ser essas pessoas cheias do Espírito Santo todos os dias. Porque o seu Espírito nos fala aquilo que é a sua vontade. Porque o seu Espírito é o Senhor vivendo em nós. Que a sua palavra diz que nós somos o templo. E o Senhor deseja viver em nossas vidas, Pai. Mas isso não vai acontecer se nós não nos entregarmos, se nós não desejarmos caminhar contigo. Em nome de Jesus, ó Pai. Por vezes nós temos nos enchido de tantas outras coisas que não te agradam. Às vezes temos nos enchido de ódio, de amargura, de tristeza. Mas o seu Espírito não é assim.
Que a sua palavra diz que a manifestação do seu Espírito Santo também é alegria. Em nome de Jesus, então nessa manhã oramos, ó Pai, pedindo a Deus que o Senhor possa nos alegrar, que o Senhor possa, Deus amado, nos lembrar, ó Pai Santo, de quão o Senhor nos ama. Que do seu Espírito Santo nós possamos, ó Deus, ter experiências novas contigo. Faça algo novo em nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai Santo, nos ajuda a voltar ao seu primeiro amor, ó Deus. A desejar mais de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Talvez exista alguém nessa manhã que nunca tenha entregado a sua vida ao Senhor Jesus. Mas o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias. E hoje o Senhor está nos dar a oportunidade. O Senhor Jesus, Ele morreu para poder nos resgatar do pecado. Ele morreu para que nós pudéssemos ver uma outra forma de viver. Ele morreu para poder nos libertar dessa vida vazia do pecado. Ele morreu para ti. Então nessa manhã você tem a oportunidade de abrir o seu coração e pedir para que Ele possa habitar em você, para que você também seja cheio do Espírito Santo e que a obra do Senhor possa se manifestar na sua vida. Então se existe alguém nessa manhã que nunca tenha entregado a sua vida ao Senhor, eu gostaria que pudéssemos juntos orar. Ore comigo nessa manhã. Senhor Jesus, eu agradeço por morreres naquela cruz. Eu sei que sou pecador e que não mereço estar na Tua presença. Mas hoje eu ouvi que o Senhor um dia morreu por meus pecados. E nessa manhã eu quero Te receber na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Me perdoa, Senhor, de todos os meus pecados e enche a minha vida de Seu Espírito Santo, porque eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Levanta sua voz e clame ao Senhor. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção, Espírito Santo. Meu Deus, Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção, Espírito Santo. Eu te amo, eu te amo,
presença do Senhor. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Tu és a minha canção, Espírito Santo. Tu és a minha paixão, tu és a minha canção, Espírito Santo. eu não posso Viver sem ti, não, eu não posso viver sem ti. Deus, não, Eu não posso viver sem ti, Espírito Santo. eu não posso. Viver sem ti, Deus, não, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, Espírito Santo. eu não quero, eu não posso viver sem ti. Deus, Eu não posso viver sem ti. não, Eu não posso eu não posso, viver sem ti, Espírito Santo. Clame ao Senhor, eu não posso Viver sem ti, Deus, eu não posso viver sem ti. eu não posso viver sem ti, Espírito Santo. Igreja, clame. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, Espírito Santo. Meu coração Tem saudade. Sim, Senhor. Meu coração tem saudade do teu amor, do teu agir, do teu ser. meu coração tem saudade, meu coração tem saudade do teu amor, Oh Deus, do teu agir. meu coração tem saudade, Com a noiva meu coração pelo tem saudade eu anseio por ti. do teu amor. Meu coração tem saudade, meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade, meu coração tem saudade
igreja podemos declarar: eu não posso viver sem ti. Essa é uma canção individual. Eu não posso anseio pela presença do Senhor. Eu não posso viver sem ti, Espírito Santo. Não posso, não posso. Eu não posso. Preciso de ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, nós desejamos habitar em nós. Senhor, toque nossos corações. Senhor, por tua bênção. Senhor, toque nossos corações, Deus. Nós ansiamos pelo teu agir, ansiamos pela sua presença, como a terra seca, sedenta pela chuva, pelas águas, nós ansiamos. Como a corça pelas águas, nós ansiamos, Senhor. Entendemos que nada podemos sem a sua presença. E te glorificamos, Senhor. Te exaltamos, Deus. Clamamos pela sua presença no seio da sua igreja. Senhor, seja a igreja de forma individual, mas também de forma coletiva. Que haja mais e mais agir da sua presença. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos e ansiarmos mais pela sua presença, pelo seu Santo Espírito. Sopra em nós, purifica-nos, Senhor, santifica-nos, Deus, revela-nos a sua vontade, a sua grandeza, o seu senhorio, a sua majestade, a sua soberania sobre as nossas vidas. Seja simplesmente cantando, mas que possamos desejar, que possamos ansiar por ti, Deus. Que não sejamos essa igreja que se conformada, que não sejamos essa igreja morna, mas que o seu Santo Espírito nos que o seu Santo Espírito nos possa revelar aonde estamos caídos. Que o seu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas de forma individual e coletiva. Chega de ser essa igreja conformada. Chega de ser esse ministério conformado. Chega de ser essa pessoa conformada, mas que deseja, que anseia pela presença do Deus vivo, pela presença do Santo Espírito, pela presença do Deus onipotente, onisciente, onipresente. Haja sobre nós, venha sobre nós, sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Haja, Senhor. Sobre a minha vida, Deus.
posso viver sem ti. Sou dependente de ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo. Eu não posso. Glórias a Deus, que possamos ansiar mais e mais pela presença do Santo Espírito, que possamos desejar conhecer mais a sua vontade em nossas vidas no seio da congregação e que o Senhor possa agir através de cada um de nós. Deus abençoe, ótima semana na paz do Senhor e que possamos abrir o nosso coração para o Espírito de Deus. Amém. Glórias a Deus.